Seja bem-vindo ao canal. Aqui você encontrará vídeos capazes de transformar a sua vida. São pessoas que se sentem melhores do que a gente. Isso não é novidade, né? A gente sabe que isso acontece o tempo todo. E é lamentável que isso aconteça e que de repente a gente se acostume com isso. A gente não pode continuar acostumando com isso. Mas agora, no momento em que o outro começa a fazer um comentário maldoso ao seu respeito, começa a fazer uma fofoca de você, quando a gente recebe alguma palavra assim, ofensiva, eu tenho uma dica para você. Padre, sempre fui muito pobre e de uns tempos para cá consegui vencer na vida. Estamos muito bem financeiramente, consegui retirar a minha família do lodo, todo mundo no lodo. E hoje finalmente estamos vivendo um momento muito feliz na nossa vida. O único problema é que nós moramos numa cidade pequena e desde então estou sendo caluniado de que, para chegar aonde cheguei, eu roubei e fiz coisas desonestas. Tenho sofrido muito, padre. Tem que ser assim mesmo a vida? Não, tem que ser assim não, né? Calúnia é uma das piores coisas que pode haver na vida. Eu já estou até meio acostumado. Eu já não... Tem coisas que me abalam muito, sabe? Às vezes eu escuto falar algumas coisas de mim assim que, meu Deus do céu. E você também deve escutar falar de mim, falar dos outros. Então a gente escuta muita coisa. Muita coisa pode ser verdadeira do que a gente falou, do que fez, mas muita coisa é uma invenção que a gente não sabe de onde, né? Agora, meu filho, coloque uma coisa no seu coração: ninguém chuta cachorro morto. Aí, ó, né? Já ouviu esse ditado? A Manu que fala isso direto pra mim. Ó, quando alguém falar mal de você, não tem problema, ninguém chuta cachorro morto. É verdade. A inveja é uma das piores coisas que pode haver numa pessoa. Porque a pessoa invejosa é aquilo que fica querendo o que é do outro. E quando ela fica querendo o que é do outro, ela não faz o que ela tem que fazer. Ninguém está pagando suas contas, ninguém, não é verdade? Às vezes você está lá, dá um duro danado na vida, você trabalha com honestidade, você faz de tudo para levar as coisas na justiça, do jeito certo. O outro que chegou agora, te viu uma única vez, nem sabe quem você é, mete o pau que você está roubando dinheiro. O sargento Félix me contou uma história hoje, disse que teve um padre que fez um bingo e roubou o dinheiro do bingo e foi embora com a mulher depois. Ele imaginou? Isso que aconteceu aí nos interiores do Brasil. Tá certo, uma história que de fato pode ter acontecido. Mas e aquelas que inventam? Quando você não sabe nem de onde começou aquela conversa. Isso é coisa de gente mesquinha mesmo. E infelizmente, nas cidades do interior, às vezes é uma mesquinharia tão grande, que parece que não tem o que fazer, né? A gente que mora no interior sabe disso. O povo fica cuidando tudo da vida um do outro. Vá trabalhar você. Outro dia eu vi lá em Taubaté um fusquinha, gente, mas velho, que se desse uma freada desmontava. Uma freada brusca ele desmontava. E atrás tinha escrito uma plaquinha assim: não me inveje, trabalhe. Eu achei corajoso aquilo, né? E ao mesmo tempo achei bonitinho, porque quem vai ter inveja de um diabo de um fusca velho daquele? Mas ele achou que alguém pode ter, então ele já se preveniu. Já se preveniu. Não tenha inveja do meu fusca velho. E é verdade, gente. Às vezes até do nosso fusca velho vai ter gente que vai ter inveja. Às vezes você não está nem aguentando o seu marido de tão aborrecido e enjoado que ele é, e a outra está lá com inveja dele. Não é assim? Padre, meu marido é uma Ferrari, então deve ter muita mulher com inveja de você. Agora se você fala: padre, meu marido é um Passat 67, tem gente com inveja também. O que a gente não pode é prestar atenção, colocar a nossa atenção naquilo que as pessoas estão inventando. A gente tem que estar preocupado com a verdade da nossa vida. Isso sim, eu costumo dizer, já disse e repito: o que nos salva, minha gente, não é o que as outras pessoas estão falando sobre nós, é o que Deus sabe sobre nós. É o que Deus sabe sobre mim, sobre você, que verdadeiramente vai valer no final da vida. Porque nós já erramos muito, todos nós. Eu já errei, você já errou, e pode ser que se hoje começasse a desenterrar os erros do nosso passado, ninguém sobraria de pé. Ninguém teria direito de falar uma palavra nessa vida, se nós formos considerados pelo nosso passado. Só que a boa notícia é essa:
Deus não está nem um pouquinho preocupado com o que você fez da sua vida até o dia de hoje. Sabe por quê? Ele sobrevive de presente e de futuro. Porque Ele nos ama assim, com olhos de futuro. Então não fique prendendo ao que os outros estão falando de você. Pode ser que você até tenha errado na vida, não tem problema. Começa a mudar a partir de agora. Não dê mais razão para que aquilo continue sendo verdade. Digamos que você foi acusado de alguma coisa que dói dentro do seu coração. Tudo bem. Pare de fazer aquilo que verdadeiramente é razão de acusação para que o seu coração já volte a ficar feliz. Pronto. Eles tinham razão de me acusar até o dia de hoje. A partir de agora não tem mais, porque eu mudei a minha conduta. Quando a gente recebe alguma palavra assim, ofensiva, a gente tem que peneirar. O que dessa palavra aqui é verdadeiro? O que dessa palavra aqui pode me indicar um caminho de melhora? Então tudo bem, eu pego isso e a partir disso eu mudo a minha conduta, a minha atitude. O resto é lixo. E você não é lixo. Você não é um lugar para ser depositado lixo e realidades indesejadas. Tá bom? É assim que a gente vai vivendo com qualidade, fazendo aquilo que Deus quer de nós e colocando qualidade nas mais pequenas coisas da nossa história, da nossa vida. Padre Fábio, eu não gostaria de ser identificada. Identifique, por gentileza, somente a minha dor. Moro no interior de São Paulo, sou jornalista e especialista em comunicação e comecei a ter uma vida na igreja há mais ou menos 2 anos atrás, época em que conheci o seu trabalho. Assistir ao programa Direção Espiritual foi uma experiência que me fez não só mudar a minha vida, mas também me impulsionou a trabalhar de forma voluntária na igreja. A comunidade onde frequento, padre, é a mesma onde minha mãe sempre frequentou. Eu nunca havia participado de nada anteriormente, nem crismada eu ainda fui. Padre, o que me ocorre é que diante de tudo o que Deus fez em meu coração, eu quis integrar a igreja com o específico de minha profissão. Procurei o padre da paróquia, propus ajudar na pastoral da comunicação, afinal é o que sei fazer e graças a Deus sou muito competente na minha área. Tudo começou muito bem. Fui bem acolhida pelo padre, por alguns membros da comunidade e em pouco mais de 6 meses estávamos a todo vapor com o novo trabalho. Consegui pessoas de minha área que também não participavam e que se juntaram a nós. Juntos criamos, com a comunidade, um jornal paroquial, incrementamos o sistema de som da igreja e até sistema audiovisual instalamos dentro da igreja. Nossas iniciativas não pararam por aí. Diante das novidades, um grupo se entusiasmou a criar um grupo de teatro e na missa da juventude havia sempre um algo a mais preparado por eles. Durante 1 ano e 2 meses não pensei em outra coisa. Estava muito feliz com tudo que estava acontecendo. Poder levar minha competência para o serviço de Deus estava me realizando profundamente. Tudo estava indo muito bem, até o dia em que o padre me chamou e disse que eu deveria deixar a pastoral. Disse que havia recebido muitas reclamações, porque eu havia provocado muitos ciúmes em pessoas que estavam há mais tempo com ele na igreja. Padre, eu não podia acreditar no que eu ouvia. Pedi a ele que me explicasse um pouco mais o que ele me falava, e foi então que ele me apresentou uma infinidade de e-mails anônimos que diziam coisas terríveis sobre mim. Acusações, mentiras, absurdos sobre minha conduta. Padre Fábio, confesso que não sou santa. Luto para ser, mas ainda não sou. Mas posso jurar por tudo que é mais sagrado nessa vida, que nada do que aqueles e-mails diziam era verdade. Estou desolada, padre. Estou me sentindo traída. Eu que sempre trabalhei em meios competitivos, onde a regra é vencer o adversário, confesso que ainda não havia experimentado tanta maldade como enfrentei nesta situação. A igreja que foi o lugar em que pensei que me completaria, foi justamente o lugar da minha maior decepção, minha maior ferida. Desculpe-me, Padre Fábio, mas eu precisava lhe contar isso. Você foi o responsável pela minha conversão e, motivada por suas palavras, eu quis dar o meu melhor. Não se preocupe, eu não desisti de Jesus, mas da igreja eu estou me retirando. Quem sabe um dia eu descubra um lugar onde eu possa ajudar,
um lugar onde as pessoas estejam verdadeiramente motivadas pelo Espírito de Jesus. Continuo por aqui. Convido, ouvindo o que o Senhor tem a me dizer. O livro Mulheres de Aço e de Flores, ele está sendo um bálsamo para o meu coração. Com ele ri, com ele choro. Sua literatura é boa demais para ser lida de qualquer jeito. Sua diferença me encanta. Tenho medo que o Senhor também não sobreviva na igreja. Cuidado. Há alguns cristãos que são mais perigosos que muitos ateus. Experimentei isso na minha carne e não quero que o Senhor experimente também. Com carinho, sua filha. Meu pai. Confesso que eu tinha lido só o início. Eu não posso dizer o nome, né? Vou responder depois o e-mail. Agora eu fiquei assim, confesso que eu fiquei abalado. Desculpa, gente, eu não... Agora, por outro lado, é bom que a gente também, né, seja surpreendido por umas coisas assim. Essa expressão dela é muito dura, né? Há cristãos que são piores, mais perigosos do que muitos ateus. Minha gente, uma das coisas mais difíceis que eu encaro dentro do contexto religioso é quando a gente faz da religião um escudo para a gente se proteger e também um escudo para a gente agredir. Essa menina foi vítima de fofoca, né? Não tem outro nome, né? Essa menina foi vítima de inveja. Essa menina foi vítima de pessoas que articularam contra ela porque não suportaram que uma outra pessoa pudesse estar fazendo algum trabalho bom ali dentro. Que alguma pessoa pudesse de repente realizar uma obra. Isso não é novidade, né? A gente sabe que isso acontece o tempo todo. E é lamentável que isso aconteça e que de repente a gente se acostume com isso. A gente não pode continuar acostumando com isso. Eu confesso que como padre, às vezes eu vi, sobretudo no meu tempo de estudante, que foi uma época em que eu tive oportunidade de estar muito nos meios pastorais, hoje nem tanto, porque minha missão ficou muito diferente. Mas como nós esbarramos nesse espírito mesquinho, né? Como nós esbarramos em pessoas que se dizem de Deus, mas que são capazes de algumas coisas, de algumas atitudes que definitivamente não são cristãs. Engraçado, ela falou ali, ela me fez pensar muito, porque você sabe, quanto maior é a vida pública de um homem, maior é o número de pessoas que amam, maior é o número de pessoas que odeiam. Engraçado, por exemplo, eu sou padre, estou mais na mídia, eu apareço mais, então eu multipliquei o número de pessoas que me amam e eu multipliquei também o número de pessoas que me detestam. Mas engraçado, essa menina me fez pensar numa coisa que eu nunca tinha identificado isso. Os e-mails mais grosseiros, os e-mails que às vezes atentam contra o meu sacerdócio. Às vezes, gente, eu recebo e-mails de pessoas que colocam em questão o meu sacerdócio. Imagina isso. Eu sou ordenado pela igreja, pela mesma igreja que ele professa, né? Na mesma igreja em que ele professa a religião dele. Às vezes os e-mails atentam contra a minha integridade, atentam contra a minha pessoa, atentam contra a minha obra. E todas elas em nome de Deus. Eu nunca recebi uma afronta de um ateu, é verdade. Nunca recebi. Todos os discursos grosseiros que chegaram até mim através de e-mails anônimos ou e-mails assinados são pessoas que se colocam no muro e que se sentem melhores do que a gente. Em nome de Deus, é por isso que se mata. E é por isso que o problema religioso no mundo hoje, o problema das guerras, é um problema religioso. Por isso que hoje o grande problema do mundo, ele passa pela compreensão que nós temos de Deus. Veja bem você que o Oriente vive disso. E o Oriente acaba sendo um perigo para o resto do mundo por causa da forma como eles compreendem o sagrado. Agora eu fico pensando, será que a minha inveja, o sentimento mais mesquinho que nós podemos ter na vida é inveja? Não há nada mais destruidor, minha gente, dentro da gente do que quando você inveja o outro.
Quando você quer ser o outro. Porque a inveja é isso. Você não suporta o sucesso do outro. Você não suporta a capacidade do outro. Aí você faz de tudo para destruir o outro, porque você tem essa ilusão que destruindo o outro, você resolve a sua inferioridade. Só que isso resolve até o momento que você encontra um outro que é melhor que você. Resolve até o momento em que você descobre que tem uma outra pessoa que tem uma competência melhor do que a sua. Aí você vai para destruir o outro também. Está vendo como a inveja é diabólica? Nós que trabalhamos na igreja, por exemplo, quando eu vejo um padre competente, qual que é o primeiro sentimento que me vem? A gente precisa ser honesto. Pode ser que o primeiro sentimento que nos ocorra é de inveja. Eu queria ser como aquele padre é, só que eu não tenho as mesmas competências que ele. Aí eu falo mal dele. Aí eu falo que ele não presta, que esse jeito não está certo, que ele é isso, que ele é aquilo. Enfim, eu começo a elencar uma série de coisas que eu preciso justificar a minha inveja. Então eu começo a criar um grupo também para ser contra ele. Quantas vezes na vida nós já descobrimos, já vivemos isso? Quantos amigos meus padres que eu já vi massacrados dentro das suas congregações por causa da inveja dos outros? Quantas pessoas não conseguiram sobreviver porque foram vítimas de calúnias, foram vítimas de inveja? E às vezes, gente, o sentimento que cria na pessoa é de tanta solidão que ela cai na vida mesmo. O padre precisa ter amigos, não pode? Senão ele não dá conta de viver. Ah, mas ele tem defeito, mas todo mundo tem. E muitas vezes não é o outro que tem que mudar, não. Sou eu que tenho que articular melhor o meu jeito de ser gente, porque senão eu vou começar a criar histórias e histórias e histórias dos outros sem ter um mínimo de fundamentação. Isso é pecado, isso é grave. Agora imagina, uma comunidade se junta, de repente nós temos ali uma jornalista qualificada, uma pessoa para dar qualidade à nossa pastoral da comunicação, que é uma das maiores fragilidades da igreja. Nós precisamos de comunicação. Nós precisamos de uma comunicação bem feita, nós precisamos de uma liturgia bem celebrada. E de repente, quando tem alguém dentro da comunidade que tem uma capacidade um pouquinho melhor do que a nossa, a gente se fecha e a gente começa a criar intriga. Pelo amor de Deus, onde é que está o espírito cristão? Se a gente se sente motivado a destruir o outro porque a gente não suporta que o outro seja melhor do que nós, pelo amor de Deus, isso é diabólico. E nós fazemos isso em nome de Deus. E nós fazemos isso com cara de santo ainda. E nós assinamos esses e-mails ainda com fique em paz. Não, pelo amor de Deus, chega dessa hipocrisia. Nós não temos o direito de fazer nas nossas infelicidades, nas nossas frustrações, as nossas armas para destruir as pessoas que não são como nós. Porque o que tem de gente competente aí, dando a vida pelo Evangelho, o que tem de padre, gente, hoje, lá no interior do Mato Grosso, lá no interior do Maranhão, saindo, viajando distâncias imensas para ir celebrar uma missa para uma comunidade que às vezes tem 5, 6 pessoas. Eu tenho que me alegrar com isso, por saber que existem padres muito mais competentes do que eu, com um espírito missionário muito maior que o meu, que minha vida é fácil demais perto da deles. Que lá no interior, hoje, neste momento, quantos padres estão assistindo esse programa? Graças a Deus, eu sei que eu tenho a participação de muitos padres. Eu sei, meu irmão, quanto que você sofre na sua pele muitas vezes, quanto você muitas vezes é vítima de inveja, de pessoas que não aceitam que você seja capaz disso, disso ou daquilo. Mas sei que também que eu, que você, muitas vezes apontamos armas na direção dessas pessoas também. Minha gente, se tem uma coisa que eu tenho pedido a Deus, é que Ele me dê um espírito de mansidão. Às vezes a gente perde a paciência, mas eu posso, do fundo do meu coração, eu posso abrir a minha caixa de e-mails e posso deixar você ver todos os e-mails. Eu não tenho lembrança de, em algum momento da minha vida, ter perdido o meu tempo para escrever um e-mail para atacar alguém, para falar mal de alguém. Sabe por quê? Eu não quero essa condenação para mim. Não queira para você também, não. Há tanta coisa bonita para você mandar. Se você não pode contribuir com o outro, saia, fique de fora. Se você não tem alguma coisa para agregar, fique de fora. É melhor a gente ficar fora do que entrar no círculo e estar condenado.
Cuidado para aquela mancha de sangue, sabe? Não ficar tomando conta da sua testa. O sangue dos inocentes, às vezes, quantas pessoas vivem o martírio da fofoca porque a gente criou a história? Quantas pessoas vivem noites e noites sem dormir, angustiadas com as mentiras que inventam, com as ameaças que criam, porque a gente criou tempo para isso. Às vezes nós tiramos um tempo da nossa vida para a gente sentar na frente do computador e escrever um e-mail desaforado. Para quê? Para machucar, para magoar uma pessoa que você nem conhece, para acusar de uma realidade que você nem sabe, como é o caso dessa menina. Meu Deus, pensa que foram várias pessoas, ela mesma disse, não foi um e-mail, foram vários. De repente é um espírito de porco que tem ali dentro, que vai minando os outros e vai motivando, vamos jogar essa pessoa fora daqui. Pelo amor de Deus, minha gente, isso não é cristão. Se eu tenho alguma coisa a discordar de alguém, que eu saiba discutir o que eu discordo, mas as ideias das pessoas. É interessante isso, né? Há um escritor que fala que as pessoas inteligentes, elas discutem ideias. As pessoas ignorantes discutem as pessoas. Quantas vezes nós perdemos o nosso tempo falando das pessoas? Eu tenho todo o direito de não concordar com o conteúdo de muito pregador, mas eu não tenho o direito de colocar a índole daquele pregador no discurso, não tenho. Falar o que eu não sei? Eu posso até dizer, olha, aquela pregação é frágil, aquela pessoa precisa estudar um pouco mais, aquela pessoa precisa trabalhar um pouquinho mais na qualidade do conteúdo da evangelização dela. Isso eu tenho o direito de falar para ela, falar para as pessoas interessadas, para que aquilo possa chegar. Agora, eu não tenho o direito de ficar falando dela sem conhecê-la. É tão injusto isso, dizer que uma pessoa não presta. Eu nem sei. Eu não choro com ela, eu não rio com ela, eu não passo os meus dias do lado dela. Que direito eu tenho de chegar e de dizer alguma coisa? Não, pelo amor de Deus, nós precisamos mudar isso dentro de nós. Porque muita gente vai deixar a igreja mesmo. Muita gente vai morrer antes da hora. Muita gente vai adoecer por causa de nós. Toda vez que nós optamos pela palavra maldita, toda vez que nós optamos pelo e-mail descompromissado com a verdade, a gente causa isso. A gente causa esse estrago. Eu não creio que isso seja o que Deus quer de nós. Outro dia o Dom Carmo falou, meu bispo, ele disse uma coisa bonita lá na nossa transmissão da Canção Nova em Taubaté. Ele perguntou assim: todos os dias nós temos que perguntar para Deus, o que o Senhor ganha comigo? Bonito isso, né? O que Deus está ganhando com você? O que Deus está ganhando comigo? O que Deus está ganhando com você? E se tem uma coisa que precisa ficar diferente dentro de nós, é a nossa tolerância com as pessoas. A nossa capacidade de lidar com as diferenças sem a gente precisar julgar as pessoas fora. Ninguém merece ser julgado fora. Ninguém merece ser caluniado. Ninguém merece ser alvo da nossa inveja. Você que é invejoso e que tem essa tendência de destruir os outros, pense nisso. Para quê? O que você ganha com isso? Satisfação de saber que o outro está destruído? Isso não melhora em nada o que você é. Ao invés de querer destruir o outro, queira construir a você mesmo. Inscreva-se e ative as notificações para receber novos vídeos. Não se esqueça de compartilhar o vídeo para que esse conteúdo possa chegar à vida de mais pessoas. Continue assistindo e até a próxima!